Pronto, agora eu vou exibir. Todo mundo vendo aí? Não, ainda não. Ainda não? Bom, Também não. e agora? Agora sim. Agora sim. Tá show. Então vamos lá. Menino, pior que eu esqueci até que página a gente leu, porque saiu da página que estava aqui. Ah, eu já sei. Entrou no negócio da campanha da fraternidade. Aí a gente falou: o primeiro diz respeito ao meio ambiente, o segundo ao mundo sustentável. Esse capítulo aqui, vocês estão vendo meu mouse aí, né? Sim. Eu acho que foi aqui. Alguém lembra? Eu tô lendo aqui para ver se eu consigo lembrar. Mas eu lembro que a gente realmente falou sobre a campanha da fraternidade. Foi. Ah, tá. Não, quer ver? Quando a gente ia entrar nas campanhas, a gente parou nessa página aqui. Aí só leu o comecinho, né? Isso. Isso que eu ia falar, a gente chegou a ler a outra página, sim. Só o comecinho, né? A partir dessa parte, pensadores católicos, a gente não leu. Não, mentira, a gente leu sim. Como Leonardo Boff, Frei Beto, acho que não. Aham, É? lemos. Então tá. Eu vou repetir essa parte então, só para citar aqui, né, que é, a Igreja Católica começou a tomar providência no ano de 2016, né, que entrou no 2016 não. Aqui já começou em 2003, né? Água, fonte de vida, Amazônia, fraternidade, vida e missão, em 2007. Aí em 2016 veio Casa Comum, nossa responsabilidade, e 2017 Fraternidade, biomas brasileiros, defesa da vida. Campanha da fraternidade sempre coordenada pela CNBB. Voltou a eleger temas fortemente identificados com sustentabilidade. Pensadores católicos, como Leonardo Boff, que era padre e foi excomungado por causa das ideias dele, pelo Papa Bento XVI, inclusive, que ele foi excomungado. Frei Beto, Padre Marcelo Barros, Padre Josafá Carlos de Siqueira, entre outros, têm contribuído sistematicamente para essa reflexão com livros e artigos inspirados em assuntos ecológicos. Leonardo Boff, no seu livro Saber Cuidar, afirma que há chance de salvamento, mas para isso devemos percorrer um longo caminho de conversão de nossos hábitos cotidianos e políticos, privados e públicos, culturais e espirituais. A degradação crescente de nossa casa comum, a terra, denuncia nossa crise de adolescência. Denuncia nossa crise de adolescência. Importa que entremos na idade madura e mostremos sinais de sabedoria. Sem isso, não garantiremos um futuro promissor. O Leonardo Boff, ele é bastante enfático com essas questões, né? Desde que ele foi excomungado da igreja por conta dessas e de outras ideias, bem mais, o que eu vou dizer, contemporâneas, mais contemporâneas, e ele acabou sendo excomungado, aí ele é meio que recolhido num sítio, ele sai, vai dar palestra em um monte de lugar, ele é casado hoje em dia, né? Ele mora nesse sítio onde ele tenta viver as coisas que ele prega, a simplicidade e tudo mais. Ele é muito ligado, já escreveu muitos e muitos livros que foram traduzidos para vários idiomas, o livro dele vende muito por conta disso. Inclusive, tem algum Papo das 9 num domingo, que eu não lembro qual que se foi 2020 ainda, ou se foi 2021, que a André Trigueiro fez uma live com ele. Aí vem aqui, por defender, a excomungação dele da igreja foi por conta dele defender a teoria da libertação, né? Por defender a teoria da libertação, Leonardo Boff foi obrigado a respeitar um silêncio obsequioso imposto pelo Vaticano e a submeter-se a um interrogatório promovido por aquele que, na época, respondia pela Congregação para a Doutrina da Fé,
o Joseph Ratzinger, que era o Bento XVI, né? Quis o destino que os dois, agora olha só, quis o destino que os dois, cada um à sua maneira, defendessem hoje a causa ambiental, porque hoje Bento XVI fala disso, né? Escreve e mobiliza os católicos a participarem mais efetivamente das soluções ambientais. Foi o que aconteceu, por exemplo, na carta endereçada à Pontifícia Academia das Ciências Sociais, quando, ao discorrer sobre os 3 maiores desafios do mundo globalizado, apontou. Vocês veem, o Bento XVI, né? Ele, depois que deixou de ser papa, ele se recolheu a um mosteiro lá na Itália, numa cidadezinha, e ele passa a vida a escrever. Ele é um homem muito inteligente, né? Teve graduação, doutorado, pós-doutorado, sei lá o quê. E ele escreve muito. Então, ele se antenou com essa causa, né, depois disso, e está engajado nisso, a escrever sobre isso, né? Antes tarde do que nunca, né, gente? Então, ele escreveu que o primeiro diz respeito ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Os 3 maiores desafios do mundo globalizado, né? A comunidade internacional reconhece que os recursos do mundo são limitados e que todas as pessoas têm o dever de realizar políticas que visem salvaguardar o meio ambiente a fim de impedir a destruição do capital natural, cujos frutos são necessários para o bem-estar da humanidade. Em março de 2008, Bento XVI acrescentou a poluição ambiental, juntamente com a manipulação genética, o uso de drogas e a desigualdade social. Ele acrescentou isso à lista dos pecados capitais da Igreja Católica, que antes não se pensava nisso, né? O Papa anterior, João Paulo II, cujo pontificado de 27 anos foi o 4º mais longo da história da Igreja, e perpassou o período histórico em que os assuntos ambientais começaram a despertar maior interesse da comunidade internacional, já havia determinado, que também era outro homem antenado, era ele, determinado um nível de comprometimento sem precedentes do Vaticano em defesa das causas ambientais. Foi ele quem, certa vez, dirigiu um veemente apelo aos católicos nos seguintes termos: como ficar indiferente diante das perspectivas de um desequilíbrio ecológico que torna inabitáveis e hostis ao homem várias áreas do planeta? É urgente uma educação sobre a responsabilidade ecológica. O tema da proteção do ambiente merece uma extrema atenção e reveste-se verdadeiramente de uma altíssima importância no momento atual da história, quer dizer, momento atual lá, quando ele era o Papa, né? E do desenvolvimento do nosso mundo moderno. Ou seja, já tem mais de 20 anos que esse Papa deixou de ser Papa e desencarnou, né? Eu vou até olhar aqui quando que ele desencarnou, que eu não estou lembrando agora. Deixa eu ver. João Paulo II. João Paulo II. Quer ver quando é que ele desencarnou? Em 2005. Então, não tem 20 anos ainda, mas já tem o quê? 10, 15, 17 anos, né? Que ele desencarnou. Então, ele já dizia isso lá atrás. Agora, o que a Igreja Católica fez com isso, não dá para saber. Nada, 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 nada. Mas quem somos nós para falar, né? Aí, alguém quer comentar até aqui algo? Eu posso seguir? Vou Por mim, seguir. pode seguir. Tá. A eleição do primeiro Papa sul-americano deu uma guinada no posicionamento da Igreja em relação aos assuntos ambientais, porque esse Francisquinho, ele é do babado. Eu sou, assim, fã. O cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio tornou-se o primeiro Papa Francisco da história, em homenagem a Francisco de Assis, o padroeiro da ecologia. E logo em sua primeira encíclica, Laudato Si, sobre cuidado com a nossa casa, lançada em maio de 2015, ele assinalou
em 184 páginas, não é pouca coisa, não. Uma vigorosa crítica contra um modelo de desenvolvimento que destrói o meio ambiente, ao mesmo tempo em que mantém a distância que separa os mais ricos dos mais pobres. Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos? As crianças que estão a crescer. Pergunta o Papa no documento. Francisco recorre a argumentos científicos e teológicos para denunciar o agravamento da crise ambiental e a necessidade de corrigirmos o rumo. Então, na encíclica, né, dele, Louvado Seja, ele é inspirado no Cântico das Criaturas do Poverello de Assis. Quem é o Poverello de Assis? Né? O pobre de Assis é São Francisco, né? Então, o Cântico das Criaturas, ele está aqui, fala de educação ambiental, cidadania ecológica, e exorta os cristãos a uma conversão ecológica. Olha isso, a uma conversão ecológica. Diz Papa Francisco, viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional, nem um aspecto secundário da existência cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa. Arrasou nisso aqui ele, né? Aí eu tenho aberto aqui o Cântico das Criaturas. Deixa eu ver. Espera aí. Nossa, eu tô até com vergonha, porque me emprestaram essa encíclica e eu não li até hoje. Eu também não li, não. Espera aí, que essa aqui é uma outra parte. Essa aqui também é uma outra parte que eu separei legal. O Cântico das Criaturas. Ó, eu vou ler a tradução, que não por acaso foi o Leonardo Boff que fez a tradução, né? Então, aqui, ó, o que São Francisco dizia, né? Louvados o Cântico das Criaturas, né? Porque tem até alguns compositores católicos que já musicaram esse Cântico das Criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. E ele é belo e jucundo, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, e a paz, né, passa pelo ambiente, pelo meio ambiente, né? Que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Eu achei sensacional esse pedaço aqui. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes os que ela achar, conformes à sua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Então, esse é o Cântico das Criaturas, que é totalmente ecológicozinho, né? Então, voltando para cá, para o nosso texto, o documento abre, a encíclica, né, abre espaço para questões filosóficas essenciais, cujas respostas poderiam conter um movimento de manada que hoje atormenta parcela significativa da humanidade. Com que finalidade passamos por este mundo? Para que viemos a esta vida? Para que trabalhamos e lutamos? Esse padre é espírita, hein, gente? Esse Desde Papa. quando ele pegou lá, assumiu, né? O pessoal, minha avó, minha mãe sempre falaram isso. Esse Papa é espírita, ele só não sabe. Jura? A gente costuma dar esse rótulo, né? Espírita, mas não precisa ser espírita, gente. É só ter as leis divinas, né, em si. Sim. É só um rótulo desnecessário, mas é isso aí. As leis divinas não têm rótulo religioso, né? São as mesmas, né? Imutáveis. Analistas internacionais afirmam que a encíclica do Papa fortaleceu inúmeras campanhas e movimentos em favor da sustentabilidade pelo mundo
inclusive as negociações que resultaram na aprovação do Acordo do Clima em dezembro de 2015 em Paris, e que entrou em vigor um ano depois, em 2016, né? No budismo não é diferente. No site do Dalai Lama, meio ambiente é um dos 9 temas-chave relacionados para consultas, e o que justificou o maior número de textos assinados por ele. Saúde. Obrigada. Nada menos do que 20, justificou o maior número de textos assinados por ele, nada menos que 20 textos, né? No texto, uma abordagem ética da proteção ambiental, Dalai Lama assevera: a destruição da natureza resulta da ignorância, da cobiça e ausência de respeito com os seres vivos do planeta. Muitos dos habitantes da Terra, animais, plantas, insetos e até micro-organismos, já são raros ou estão em perigo. Podem tornar-se desconhecidos das futuras gerações. Nós temos a capacidade, nós temos a responsabilidade. Nós precisamos agir antes que seja tarde. Vou dar uma paradinha nesse pedaço aqui, hein? Então, assim, vários líderes religiosos já estão antenadíssimos com isso, né? Vários líderes espirituais, muito antenadíssimos com isso, dada a sabedoria desses seres especiais, né? Um Dalai Lama da vida não é qualquer um de nós, né? Já está lá na escala lá de não sei onde, né? Já está naquela escala daqueles que reencarnaram para nos ajudar, porque eles já estão num outro patamar evolutivo, né? Então, naturalmente que eles vieram também com essa responsabilidade de chamar atenção para esses temas. Então, é mais do que urgente fazer alguma coisa. E com a certeza de que nós que estamos aqui humildemente estudando, esse pouquinho que a gente estava estudando, eu acho que já é algo diante da maioria que nem sabe que isso existe, né? E se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer um trabalho de formiguinha, eu tenho fé nisso, para que as coisas comecem a mudar dentro do movimento espírita capixaba, pelo menos, sabe? E eu acho que isso não é à toa que a gente está nesse trabalho, como nada é à toa, né? E a gente precisa realmente se fortalecer cada dia mais nesse trabalho, porque alguma encomendinha tem para a gente, alguma coisa a gente já assumiu antes, eu acho, sabe? Eu sinto isso. Também acho, porque se a gente dá uma forçadinha, parece que as portas agora estão abrindo mais facilmente, então tem coisa aí. Verdade, verdade. Sofia, diz aí. Gente, o que aconteceu com ela? É o quê? Ave Maria. Tá. O computador dela travou e ela está escutando o que eu estou falando daqui do escritório. Ela está reiniciando lá. Aí, então, vamos seguindo, né? No excelente texto, Os Domingos Precisam de Feriados, o Rabino, ó, já tem na parada aqui, já tem um Papa, já tem um budista e agora já entrou aqui um rabino, né? Os domingos precisam de feriados. O rabino Newton Bonder explica o sentido do descanso aos sábados para a comunidade judaica, o tradicional sabá, evocando questões absolutamente importantes para os defensores da sustentabilidade. Muito além de uma proposta trabalhista, entendemos a pausa como fundamental para a saúde de tudo o que é vivo. Essa era a proposta na época, né? Então, por isso que tem aquela história lá na Bíblia, né? Jesus, né, trabalhou de tal, descansou no 7º dia, né? Assim,
Por isso que os adventistas guardam o 7º dia, né? Então, era Jesus já dizendo que o movimento ali de tudo que era utilizado precisava descansar para poder você retornar a usar as coisas. Estava tudo escrito, estava tudo ali, as orientações estavam todas ali. À noite, também, à noite, é tudo perfeito. É pausa, o inverno é pausa, mesmo a morte é pausa. E a pausa não é à toa. Não é? Já pensou se fizer sol direto? E tem os lugares, os raros lugares da Terra que tem o sol direto. Então, muitas coisas não conseguem sobreviver. Não existem muitas coisas que a gente tem aqui por conta do sol e da noite, né? Do dia e da noite, a gente tem muitas plantas, muitos alimentos que nesses lugares não tem. Onde não há pausa, a vida lentamente se extingue. Para um mundo no qual funcionar 24 horas por dia parece não ser o suficiente, onde o meio ambiente e a Terra imploram por uma folga, onde nós mesmos não suportamos mais a falta de tempo, descansar se torna uma necessidade do planeta. Nas religiões africanas, que inspiram o aparecimento de novas tradições místicas no Brasil, a natureza é sagrada. O ex-ministro da Cultura e vereador pelo Partido Verde em Salvador, o músico e compositor Gilberto Gil, afirma que a natureza é uma espécie de teatro para a manifestação do sagrado. Olha que coisa mais linda, gente. Não é lindo isso? Uma espécie de teatro, a natureza, para a manifestação do sagrado. Porque quando a gente se dá o momento de contemplar a natureza, eu, pelo menos, sinto isso. Se eu paro em frente ao mar e começo a olhar para o mar, para aquela água, e começo a viajar, meu Deus, como que isso tudo foi criado? A gente, realmente, é isso que Gil falou aqui, viu? É na natureza que os deuses se manifestam. Manifestam-se em pedras, árvores, rios, grutas, lagos. É um espaço para potências superiores. Além disso, em todas as suas práticas rituais e litúrgicas, essas religiões dependem do mundo natural, dependem dos animais e das plantas. Daí a frase hoje famosa, dita por uma Ialorixá da Bahia: sem folha não há orixá. De volta ao Espiritismo, é interessante observar uma coincidência, sendo verdade que o Brasil é o país do mundo que reúne o maior número de espíritas. Também é verdade que é este o país que também concentra o maior estoque de água doce superficial, a bacia do Rio Amazonas, ou subterrânea, o aquífero Guarani, que é gigantesco esse aquífero. A maior diversidade biológica e a maior disponibilidade de solo fértil, ou seja, não é à toa que está escrito daqui até aqui, não é à toa. Vou até pintar. Ser espírita no Brasil e promover a gestão inteligente e sustentável desses preciosos recursos, do ponto de vista ecológico ou moral, constitui um dos nossos grandes desafios desse milênio. E assim termina esse capítulo, que para mim foi um capítulo assim, chave, que toca assim no despertamento de várias correntes, né, espiritualistas da humanidade. Tá, não? Vou botar aqui. Deixa eu tirar o fone aqui. Às vezes eu paro... Vocês estão vendo? Uhum, tá. Ah, tá. Às vezes eu paro e fico pensando exatamente nisso. O Brasil, por mais um monte de coisa errada que tem, né? Aí às vezes eu fico assim, gente, mas Deus colocou aqui a maior diversidade de vegetal, de animal, de fauna e flora, né? Maior diversidade de fauna e flora, a maior quantidade de água potável também. E por quê? Porque tem que ter algum sentido, tem que ter algum sentido. Por mais que a gente fale, brasileiro não presta, brasileiro... Não, mas a gente é tão rico naturalmente
falando, tanto que antes também, né, a gente foi muito explorado, mas a quantidade de pedras que a gente tinha também, a quantidade de... Enfim, é muita riqueza natural para um local só. E aí eu fico assim, tem que ter algum sentido. Aí ainda penso, tem muitos locais que ainda sofrem, não tem isso tudo, e ainda sofrem com tsunamis, avalanches, furacões, terremotos, e a gente também não tem isso. Eu fico assim, gente, tem alguma coisa aqui no Brasil que a gente não está conseguindo cuidar decentemente, né? E foi o que ele falou, ser espírita no Brasil é praticamente... Você aceitou a missão, agora se vira. Não é mesmo por acaso. Não, aqui não tem, você citou aí, complementando, tem guerra, não tem vulcão. Assim, guerra tem. Não é guerra, matando... Comparado aos outros, né? Tem. Eu vou comer. Tem. Só que Eu acho que a guerra é que ela quis dizer assim, sentido mundial, não? Guerra bélica, né? Quer dizer, você sabe. muita coisa pode ser bélica. Não. Em lugares pontuais tem. E como tem. Tem muito. Garimpo é um desses lugares. Com certeza. Mas assim, Mas aí tem Não vê, né? é o que também. Locais que a gente não vê, né? Teoricamente. É verdade. Mas isso que você falou é muito importante. Por quê? Para quê? Né? E a gente está, eu diria, muito atrasado em ter essa sacada. Por que caiu tudo isso aqui? E a gente desperdiçando, ó. Quando deveria ser o contrário. A gente devia perceber, se tocar, que está tudo aí e a gente não usufrui da melhor forma, né? Usufrui no sentido de ter essas sacadas. Poxa, por que aqui tem tudo isso à minha disposição? Por que eu estou inventando a roda? Né? A moda, a alimentação. O Brasil, há muitos anos, quando eu era criança, não existia fast food aqui. Nos Estados Unidos já existia há muitos anos, quando eu era criança. Né? E aí demorou um pouco, mas começou o fast food, veio, chegou para emplacar, para ficar. Não que no fast food não tenha, generalizadamente aqui eu estou falando, né? Mas não tenha coisas que se aproveitem. O problema é que virou uma febre e que as pessoas não se alimentam mais. Você pode falar melhor que eu, aqui. As pessoas não se alimentam mais. Há muitos anos, a gente achava um absurdo quando alguém ia para os Estados Unidos e falava que ele só comia um sanduíche. Hoje, a gente virou isso. O miojo, quando surgiu o miojo, foi a oitava maravilha do mundo. Nossa, que macarrão prático, miojo. E ele está aí até hoje, emplacou o miojo, que é Saborzinho de câncer, né? Um saborzinho de câncer. Isso, saborzinho de câncer. Para quê? Porque o miojo, em tantos milésimos de segundo, fica pronto. O macarrão, 9 minutos, o macarrão fica pronto. E o temperinho que vem dentro daquele saquinho, que vem dentro do miojo, você faz isso com as coisas ali, ó, de boa, joga ali, já fica com aquele sabor maravilhoso. Então, isso faz um monte de coisa, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, assim, alguns anos atrás, meu primo foi nos Estados Unidos, aí ficou um tempo lá passando férias, depois ele voltou falando que ele não acreditou, ele sabia que o pessoal comia muito fast food realmente, mas ele não acreditou que fosse tanto. E que o quanto era difícil achar água. Porque, assim, todo local que ele ia tinha maquininha de refrigerante. E água, às vezes, não tinha. Ele, gente, eu não quero refrigerante, eu quero água. Onde tem água? Aí eu, caramba, até isso. E como você falou, as coisas vão vindo para cá. Hoje em dia não está muito longe. Eu vejo tanto que o pessoal... É porque eu não bebo refrigerante, mas ao meu redor tem um monte de gente que bebe. Eu vejo tanto que as pessoas trocam refrigerante por água, né? Não bebe a água e bebe refrigerante. Eu fico assim, gente, pelo amor de Deus.
Não só o refrigerante, né? Tipo, assim, mas bebidas que não são água, né? Tipo, eu Aham. vou tomar um copo de suco, um copo de, sei lá, cerveja, um copo de refrigerante, né? Não que seja, tipo, não que não possa, né? Mas, assim, como as pessoas trocam completamente as coisas, né? Tô com sede, vou tomar um copão cheio de refrigerante para poder matar minha sede, para poder saciar minha sede. E aquele açúcar ali, aquele líquido, vicia a ponto das pessoas não sentirem prazer em tomar um copo de água. Fica sem graça a água, porque o açúcar que tem no refrigerante vicia, a pessoa só se sente saciada se tomar um copo de refrigerante. E quanto mais toma, mais sede dá. Né? É isso. E eu fico besta assim também, que eu, tô com sede, vou pegar água. Aí bebo água, eu ofereço. Quer água? Não, não, tô com sede não. Aí eu, tá. 2 segundos depois, o cara bebendo refrigerante. Eu, ué, você falou que não tá com sede? Não, mas refrigerante não é para matar a sede. Eu, entendi, é só um negócio ali. Mas funciona ao contrário. Se eu tô com sede, eu também vou beber refrigerante, mas a água vai deixando, vai deixando. Eu, gente, é isso. Ficam muito secundárias, as coisas que tem que ser as principais de estarem no nosso dia a dia, elas vão se tornando banais, secundárias, elas vão perdendo valor, né? No supermercado, a gente vê muito, né? Aquelas famílias fazendo compras, e aí aquele carrinho com aqueles fardos de refrigerante, e é fardo, não é de refrigerante pequeno, é fardo daquele bichão gigante que é para o mês, assim. E aí se empanturra daquele líquido horroroso, e depois ainda o recipiente, né? É um caos. Sim, enquanto isso está totalmente ligado ao meio ambiente, né? Como a gente falou semana passada, a nossa alimentação, tudo está interligado. Coincidentemente ou não, as meninas passaram o final de semana aqui, né? E sempre quando elas vão embora, eu abro a geladeira e falo, tenho que levar isso daqui para casa dos meus pais, porque tem um monte de coisa aqui que eu não como. E para não jogar fora, né, eu tenho que levar para o local para não ter esse desperdício. E eu fico assim, gente, toda semana é refrigerante que eu tenho que levar, é produto assim, eu esqueci o nome. Hã? Processado. Mortadela, essas coisas assim. E fora o miojo, elas compram muito miojo, assim, eu fico, gente, vocês vão almoçar miojo realmente? Sim, vamos almoçar. Eu, tudo bem, tudo bem. E isso é mais fácil, né? É mais cômodo. E isso também tem a ver com o nosso consumo de outras coisas, assim como o nosso desperdício com energia elétrica, com água. É mais cômodo fazer de certa forma. Então, por mais que e às vezes a gente não pensa em, não, calma, eu não posso fazer desse jeito, não posso misturar esse resíduo aqui porque vai contaminar os outros e aí vai gerar mais poluição. Não posso fazer isso, apesar de jogar tudo numa lixeira ser muito mais fácil do que ter que ficar separando, ter que ficar limpando o resíduo. Então é muito isso, é sair do nosso comodismo que pela correria do nosso dia a dia tudo que a gente mais quer é não ter que perder tempo, né? Gastar tempo com outras coisas, mas infelizmente está sendo mais do que necessário a gente ter que repensar, né? Sair dessa zona de conforto que a gente criou, que não é nada confortável, porque está acabando com o nosso mundo, então isso não é confortável. A gente tem que voltar. Eu tenho visto acontecer muito, mas ainda falta muito, né? Você se envolver em torno de uma cozinha, de um fogão, e começar a preparar um prato legal, começar a encontrar prazer nisso, porque é muito bom. Quando você se reúne para inventar uma receita, vai conversando e vai fazendo. Hoje a gente tem visto muitas pessoas fazerem isso, né? Retomando isso, mas ainda falta muito. Os jovens estão muito com hábitos assim muito prejudiciais mesmo. Sabe? Você falou? Vou pegar grande, né? Tá pequenininho, porque tava o texto ali, eu vou dar um stop share aqui. Agora sim. O que mais que nós podemos falar? Estou quieta, caladinha hoje. Está cansada?
Mas eu tenho fé que a gente vai fazer algum trabalho de começar a conscientizar as pessoas, inclusive na alimentação. Longe de mim querer fazer a apologia ao vegetarianismo, ao veganismo, mas a gente mostrar alternativas, a gente buscar trabalhos científicos, mas de uma forma bem didática, que não seja enfadonho, que não seja, aí lá vem, que saco. A gente tentar encontrar algo que motive, sei lá, algum exercício que motive as pessoas a pensar. Convidar especialistas para falar, entendeu? Sim, mostrar mesmo que muitas pessoas não conhecem e tem o preconceito, né, de falar, não, a comida vegana é horrível, e você nem comeu, você nem sabe. Então, experimenta primeiro, né? Então, te quebra esse preconceito primeiro. É igual aqui também, eu não como carne. As meninas comem, mas às vezes eu faço alguma coisa e, como já está pronta, eu falo, vocês querem? Elas, o que é isso? Então, aí eu falo, elas, vou experimentar. Elas ainda têm elas, graças a Deus, né? Elas têm esse lado de, vou experimentar, ver como que é. Experimentaram, gostaram, então é isso. É gostoso. Aí quando elas vão cozinhar, porque quando tem tempo, realmente, quando a gente come tudo junto, aí elas fazem a comida. E aí pensam em mim, né? Que eu não como carne. Então, a maioria das vezes o prato é sem carne. Aí elas comem também, tranquilamente. Não sente essa falta, né? Elas elogiam a comida, acham saborosa. Então, eu acho que é muito tentar quebrar esse preconceito, né? De que, sem carne a comida fica horrível. Não, galera, calma, respira. Não é bem assim. É isso mesmo, a gente está muito acostumada a passar por isso também. Há pouco tempo, uma prima veio passar férias aqui, uma prima de São Paulo, e aí ela, como tinha uma comemoração de 25 anos de formatura dela aqui, ela esticou para 70 e poucos dias, ficou de home office aqui em casa, e aí eu e Sofia preparando as coisas aqui na hora de comer, aí ela ficava muito curiosa, né? Mas ela já sabe que eu sou vegetariana há muitos anos, né? Curiosa de ver, mas o que é isso? E comia e ficava impressionada. Nossa, mas comida vegana é boa, né? As pessoas criam um mito na cabeça, né? Comida vegana só não tem carne, mas é um prato de comida, né? É muito cultural, né? De que você só tá comendo se você tiver arroz, feijão e carne. Isso é a comida. E, não, gente, não é isso. Esses dias, outra nutricionista me perguntou, tipo, nossa, mas o que você come? E, tipo, teoricamente, devia ser a classe que conhece as propriedades dos alimentos, né? Mas isso é uma pergunta para sair da boca de uma profissional da nutrição, né? Mas tem muito esse conceito, né, de o que o vegetariano come, até mesmo quando eu estiver dando uma consulta do profissional que atende, ele vai sofrer, sim, preconceito, ele vai sofrer maldição, né, porque, infelizmente, muitos profissionais da saúde ainda não entendem que existe a possibilidade de você não comer carne, e mais, não só não comer carne, tem outras ideologias e formas, culturas alimentares que também são possíveis. Então, assim, por exemplo, o frugivalismo. É possível, uma forma alimentar possível de ser realizada e sem riscos à saúde de ninguém. Então, assim, falta de... É mais do que falta de informação, é falta de querer a informação. Porque é aquele pré-julgamento que se faz de culturas alimentares que só são diferentes do padrão, porque a gente está muito acostumado a pensar em por exemplo, proteínas do reino animal, não das proteínas do reino vegetal. Todos os alimentos do reino vegetal têm proteína, né? É lógico que a qualidade vai ser diferente, a quantidade vai ser diferente, por isso vai ter que ser porcionado da forma correta. Mas isso não impossibilita nada a ninguém, né? Então, é uma falta mesmo de vontade de buscar e de querer permanecer em conceitos muito antiquados.
né? Então, assim, isso é um exemplo sobre alimentação especificamente, mas que se estende para tudo que envolve a palavra ecologia, sustentabilidade. O que envolve isso envolve também a permanência do pensamento antiquado. E a gente está aí para tentar construir algo novo, né? Estimular a construção de algo novo em cima desse pensamento. Então, sempre que me perguntam, eu vou lá e explico, para mostrar que não é difícil, que é mais fácil do que a gente pensa, né? Então, isso. Para mim, cai de novo no comodismo de não querer, né, saber as coisas. E essa questão nutricionista falando isso realmente é bem pesado, porque minha primeira vez que eu fui na nutricionista falando que eu não queria comer carne, ela brigou comigo. Ela falou que eu ia ficar demente porque não ia ter vitamina B12 e eu ia ter demência, que não sei o que. Ela me assustou tanto que eu falei, gente, o que eu estou tentando fazer da minha vida? Não, eu vou comer carne, com certeza. Só que já estava tão lá dentro que eu não queria, que eu fiz por conta própria, deu tudo errado. Aí, até que eu achei uma nutricionista que falou, nossa, legal, vamos montar a sua dieta. É isso. Então, Sim. realmente... É muita falta de conhecimento. Nossa, gente, muita falta de Esse lance da B12 vontade é um de mito. buscar. Nossa, é um mito horroroso. É um mito horroroso. Horroroso que se criou. Eu só fui ter deficiência de B12 de uns 5, 6 anos para cá. Mas eu já aí, tenho mais de 30 anos que eu não como Aquelas- carne. Mas aí, peraí. Falar de B12, Não, B12, eu sei, B12 não é que naquele nível. não é que você eu não vou ter deficiência mesmo se eu não comer carne. Não, você vai ter baixa de nível comendo e não comendo carne, porque a vitamina não é de fonte animal. Não é uma coisa só, é animal. Uhum. Não, é fruto da síntese, de uma síntese bacteriana. Então, tipo, não tem nada a ver, sabe? É uma outra parada. A única diferença é que os animais, por exemplo, fazem processos, necessitam da vitamina B12 e as plantas não precisam disso. Uhum. Então, por isso que elas não têm, porque elas não precisam. Os vegetais, o reino vegetal, simplesmente não precisa da B12. Porque se precisasse, a B12 é perfeita, ela ia ter. Teria. Uhum. Então, assim, a única diferença é que hoje em dia os animais também nem têm mais todo aquele aporte de B12 que é necessário por conta da alimentação que eles recebem, que, né, não, é muito diferente. Mesmo. E, então, eles são suplementados de vitamina B12, porque eles precisam disso, né? Então, além de outras muitas suplementações que eles também recebem, vitamina B12. Então, são grandes mitos, é muita falta de conhecimento. Isso esse, né, é o pouco que eu sei, mas com certeza tem profissionais que sabem muito mais sobre B12 do que eu estou falando, de forma muito mais profunda de explicar. Ainda não se encontraram fontes seguras de vitamina B12 no reino vegetal, nem nas algas, que estava tendo uma pesquisa, né, sobre a B12. Mas, na realidade, não é a B12, é uma fonte análoga à B12, que não pode ser considerada uma fonte segura. Mas isso nada tem a ver com você poder ou não poder deixar de comer carne. É a mesma coisa para quem come carne tem baixas de vitamina B12, independente de qualquer disso. Uhum. Só que não se entende isso dessa forma. Só que não se entende dessa forma porque se usa muito valor de referência de exame bioquímico. Isna chegando para dar tchau. Já que vai começar tudo. Eu acho que tem um estudo da arte hoje também, né? Uhum. A gente tem que dar tchau. Vamos, né? Então, quem é o próximo? O próximo capítulo é o 20 e está escrito você. Você mesmo? Eu, sim. Ainda não falei que dia que eu posso ficar na coordenação da segunda-feira. Eu já sei que semana que vem eu não posso. Aí eu encaixo Clara dessa forma. Então, vamos encerrar.
Eu vou fazer a prece. Deus, obrigado mais esse dia, mais essa oportunidade de aprendizado. Que o Senhor possa amparar todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir.